Levítico 23 diz assim, no versículo 27: mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. No 31, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Dia de descanso vos será. Então afligirei a vossa alma ao 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso dia. Amém? Em algumas traduções está o sábado, né? Mas é o dia de descanso. Veja, dia de Yom Kippur, dia da expiação. Esse é um dia, é um dos dias mais elevados e sagrados dentro do calendário bíblico, porque o calendário bíblico ele é um calendário lunar, diferente do nosso calendário gregoriano. Vocês estão me entendendo? Diferente do nosso calendário, no calendário lunar, que é o calendário bíblico, esse é um dos dias mais elevados e mais sagrados neste calendário. É um dia de arrependimento, mas é um dia de arrependimento diferente, porque você fala assim, mas nós nos arrependemos. Sim, mas este é um dia de arrependimento coletivo. Não é um arrependimento pessoal, individual, mas é um dia de arrependimento coletivo. É um dia onde todos estão entendendo e se dispondo e abrindo o seu coração para se arrepender coletivamente diante de Deus. E nesse dia, nós vamos clamando por perdão, por misericórdia e pedindo sobre nós a graça de Deus, porque nós precisamos dessa graça. Nós não merecíamos, ninguém merece. A graça, tradução de graça, é o favor que nós não merecemos, mas nós necessitamos. E a graça não é algo permanente, que nem escova permanente. Quem já fez escova permanente aqui? Ô Tica, não faz escova permanente naquele salão não, Tica? Eu não vi nenhuma mulher levantar, ficaram tudo com vergonha de levantar. Ah, é progressiva, não é permanente? Ah, desculpa, eu sou leigo nesse assunto. É progressiva, mas a escova progressiva não é para ficar sempre liso depois? É ou não é? Então é permanente. Permanente não é algo que permanece? Permanente não é algo, vocês estão confundindo com fazer permanente no cabelo. É isso, né? Vamos lá, porque como eu não sou do assunto do cabelo. Permanente é algo que permanece, não é? Então, a graça, ela não é algo que vai ser uma única vez e é sempre. Não. Definitiva, muito obrigado. Não é algo que vem sobre as nossas vidas e é definitivo. Mas nós precisamos dela todos os dias. Todos os dias. Diga assim, pessoa perto de você: você precisa da graça de Deus e da sua misericórdia todos os dias. Tem alguém que concorda comigo? Por que nós concordamos? Porque nós somos pecadores. E nós sabemos que se hoje eu decidir não precisar mais da graça de Deus, semana que vem, se eu morrer, é capaz de ir para o inferno. Por quê, pastor? O senhor peca. Não que a gente faz esse pecado, mas a nossa mente já é pecaminosa. A nossa mente é pecaminosa. No mesmo momento que nós estamos pensando no bem, de repente a gente pensa o mal. É verdade? É. E esse pensamento já nos condena diante da lei. Então a graça é algo que tem, e a graça e a misericórdia de Deus tem que estar sobre nós todos os dias. Diga amém. E esse dia, o dia de Yom Kippur, é um dia que recebe várias designações, né? Uma das designações dele é chamado como dia da expiação. É um dia do perdão. Kippur é uma palavra em hebraico que significa cobrir, significa cancelar, significa perdoar e significa
reconciliar. Então, nesse dia de expiação, no dia de perdão, eu quero dizer, Deus vai cobrir toda a maldade que foi feita na sua vida. Deus vai cancelar todo o decreto de morte na sua direção. Eu não sei, porque às vezes isso não vem nem de nós, mas vem dos nossos inimigos, vem de pessoas, vem do diabo, vem de tudo que é lado, mas em Yom Kippur Deus vai cancelar isso. E em Yom Kippur também, não é só perdão e entendimento, mas é reconciliação. Deus vai reconciliar aquilo que foi quebrado. Tem muito relacionamento que foi quebrado, tem muito relacionamento que se estragou, tem muito relacionamento que se perdeu, que se rompeu, mas Deus, nessa noite de Yom Kippur, vai reconciliar esses relacionamentos, e vai tirar desses relacionamentos toda a mancha que perturbou, ou que estragou, ou que deteriorou, e vai fazer com que esse relacionamento seja um relacionamento santo e agradável aos olhos do Eterno. Posso ouvir um amém? Segundo, ele também tem uma designação de ser dia de estar face a face. Quando falou de face a face, eu me reporto a uma palavra chamada Peniel, que é uma palavra hebraica que significa, que representa face a face. E quando lembro de Peniel, logo me lembro do livro de Gênesis capítulo 32, e no versículo 30 vocês encontram essa palavra. Logo lembro de um homem chamado Jacó, e Jacó teve uma história, porque Jacó, ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai, ele roubou a primogenitura do seu irmão, ele roubou a bênção que era do seu irmão primogênito, mentiu para o seu pai, tudo armado com a sua mãe, e fugiu, e sofreu nessas perseguições, passou muito tempo longe da família, e ali foi morar com um tio. Lá ele, da mesma maneira que ele enganou, ele também foi enganado, né? Ao princípio, semeou engano, colheu engano, e ali passou anos da sua vida, até o momento em que ele decidiu ir embora. Já tinha suas esposas, seus filhos, suas criações, sua fazenda, e o tio liberou ele para ir embora, e ele foi embora com um propósito, com um objetivo. Qual o objetivo? De se reconciliar com o seu irmão, porque o seu irmão mais velho, o primogênito, ele era um homem de guerra, ele era um caçador. A descendência do irmão de Jacó eram homens caçadores, eram guerreiros, e Jacó não conseguia mais viver com essa questão, ele precisava ajustar isso, até porque se isso não ficasse ajustado, isso iria custar a vida dele, e era a vida dele que ia custar. E de repente ele pegou todas as suas famílias e foram embora, e lançaram e foram em viagem em direção à terra dos seus pais. E no caminho o irmão ficou sabendo que ele vinha, e o irmão preparou o exército que tinha seus homens de guerra, e foi na direção de Jacó para matá-lo. E Jacó, preocupado com essa circunstância, antes de se encontrar com o irmão, ele parou num vale chamado Jaboque, e naquele vale ele orou, se retirou para falar com Deus e para se arrepender daquilo que tinha feito de errado, arrepender-se por tudo que ele tinha causado. Não quer dizer que Deus não era com Jacó, porque nós vemos em passagens anteriores a este momento, Deus era com Jacó, Deus prosperou Jacó, Deus disse para Jacó botar as varas de uma maneira, porque o gado ia prosperar com o acordo que ele fez com o tio dele. Deus era com Jacó, mas ainda havia uma pendência, e Deus levou, e Jacó quis se encontrar com seu irmão, porque ele precisava arrumar essa pendência, e no vale de Jaboque, quando ele estava ali orando, ele teve um encontro, e diz a Bíblia que ele lutou com um anjo, e esse anjo, ele é traduzido na nossa escritura, como o anjo feito na pessoa de Deus, e não um anjo como um querubim, ou como um serafim, mas o anjo na pessoa de Deus, o próprio Deus, esteve no vale de Jaboque, por isso ele esteve face a face com Jacó.
E quando no dia de Yom Kippur nós nos colocamos diante do Senhor em arrependimento, pedindo que Deus mude o nosso coração, pedindo que Deus repare aquilo que foi estragado ou que foi deteriorado, e nos reconcilie com tudo aquilo que nós desmanchamos, nesses dias nós estamos face a face com Deus. Então eu vou dizer para você, hoje Deus vai estar face a face com você. Ah, você não entendeu. Deus vai ter um encontro com você aqui hoje. Deus vai ter um encontro. E quando ele foi se aproximando do irmão, ele mandou na frente presentes, mandou gado, mandou animais, mandou na frente os seus filhos, para que quebrantasse o coração do irmão, porque o irmão iria matá-lo. E eu vou dizer uma coisa para você, os presentes, os filhos, tudo que foi na frente, não mudou a ideia da morte na vida de Jacó. O irmão ainda estava decidido, que iria matá-lo. Mas olha, escute, Jacó passou pelo seu Yom Kippur, lá no vale de Jaboque. E nós entendemos e sabemos que nesses dias os livros estavam abertos. E quando nós nos arrependemos, nós revogamos a causa. E a causa de Jacó foi revogada. Porque quando Jacó se aproximou, e quando o irmão viu Jacó, o irmão desceu de seu cavalo, foi na direção de Jacó, e o abraçou, e o beijou e chorou, e disse para o irmão: eu vi e vejo em você a glória de Deus. Hoje Deus estará face a face com você nesta noite, e a sua causa será revogada, e por onde você passar, as pessoas olharão e dirão: a glória do Senhor está sobre você. Só os que recebem, dê a Ele um grito de júbilo, e dê a Ele um salto de alegria. Aleluia. Deus hoje marcou um encontro com você. Deus hoje estará face a face com você, e a sua vida será mudada. Este ano não será o mesmo ano para você, porque hoje Deus te convocou, ó Israel, hoje Deus te convocou aqui para mudar a sua história, e os inimigos cairão diante de você. Só os que recebem, dê um salto de alegria na presença, e um grito de júbilo. Aleluia. Deus hoje vai mudar a nossa história. Outra designação para Yom Kippur é o grande jejum. Muitos puderam fazer, muitos não puderam, muitos ficaram com medo, muitos sacrificaram. Glória a Deus por todos, porque nós que sacrificamos, nós oramos por você aí. Teve um coração quebrantado de pedir: Senhor, abençoa mesmo aqueles que não puderam entrar no jejum, porque às vezes é difícil, é sacrificante, eu estou com a minha cabeça assim, ó, explodindo, porque eu ainda estou no jejum. Depois de encerrar o culto, eu vou me alimentar. Mas o nosso sacrifício tem valor para nós e para os nossos irmãos. Não que nós vamos carregar o seu fardo, não. Esse foi o nosso clamor em misericórdia. Mas o grande jejum tem um efeito na vida dos irmãos, e nos reporta ao livro de Isaías, capítulo de número 58. No dia de Yom Kippur, o grande jejum, diz lá em Isaías 58, no versículo 1, diz assim: clame em alta voz, não te detenhas, levante a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo as suas transgressões, e à casa de Jacó os seus pecados. Lá no versículo 6 ele diz: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre o quebrantado, e que despedace todo o jugo. No versículo 10, pelo nosso jejum, pelo nosso sacrifício, e por todos aqueles que entraram nesse jejum, tem uma palavra para você nesta noite.
Não foi em vão o seu jejum. O seu jejum te levou a um outro nível. Esse jejum vai te levar a uma nova dimensão espiritual. Diz a palavra: e se abrires a tua alma, no versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Ó, escute, no versículo 6, esse jejum vai despedaçar todo jugo. Todo jugo que houver, ou que havia nas nossas vidas, ou todo jugo que houver na sua família, como você é aquele que santifica a sua casa, através desse jejum e desse sacrifício, todo jugo será despedaçado hoje. E no versículo de número 10, ele fala sobre fartares a alma aflita, socorrer o aflito, socorrer aquele que precisa, socorrer o nosso próximo com a palavra de Deus. Bem-aventurados os líderes de células, bem-aventurado todo homem e a mulher aqui nesse templo que fala do amor de Jesus para o seu próximo, porque eles vão nascer das trevas e serão ali luz, e a escuridão não será mais escura, mas será como no meio-dia, porque haverá uma luz brilhando em você. Mas ele fala daquele que socorre o seu aflito, daquele que socorre aquele que precisa, daquele que necessita do socorro, daquele que precisa de um escape. E eu vou dizer para você: você é um canal de Deus, filho, para levar essa palavra, porque a palavra é liberta, porque a palavra cura, porque a palavra transforma. Mas você foi a pessoa escolhida por Deus para levar a palavra dele. Tome posse nesta noite. Não saia daqui dessa maneira, achando que alguém próximo de você não precise. Você, Deus escolheu. Deus te escolheu para levar a palavra dele, para anunciar a palavra dele. Posso ouvir um amém? Recompensa. Qual é a recompensa, pastor? No versículo 11: e o Senhor te guiará continuamente. Olha, Ele fartará a tua alma em lugares secos, mesmo que você estiver numa sequidão, mesmo quando nada estiver acontecendo, nada estiver dando certo para você, e você olhar, parece que eu estou num deserto. Você não estará nesse deserto se você socorrer o aflito, porque o Senhor vai socorrer a sua aflição e a sua alma. Diz a palavra aqui que Ele fortificará os teus ossos, te dará força, te dará vigor, e você serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Haverá um manancial, uma água viva que vai fluir de você, que vai correr do seu ventre, que vai tocar a tua família, e essa água nunca faltará, e você viverá o sobrenatural. Posso ouvir um amém? E os que de ti procedem, aleluia, aleluia. E no 12: e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Olha, levante sua mão direita, querido, e chamar-te-ão, esse será o seu nome. Vão te conhecer por aí: reparador de roturas, ou reparador de brechas, e restaurador das veredas. Amém? Você será um canal de bênção e um reparador. Você será encontrado na brecha. Quando Deus precisar de você, haverá uma unção e uma glória sobrenatural sobre a sua vida, e Deus vai olhar e falar: ali em Cotia tem alguém que repara a brecha, ali em Cotia tem uma irmã que ela é restauradora, ali em Cotia tem um povo cheio da unção e do Espírito Santo, pronto para levar a minha palavra. Só os que recebem, dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. Yom Kippur só tem efeito quando ficamos com ambos reconciliados. Ambos, pastor, ambos quem? Reconciliados com Deus e reconciliados com o nosso próximo. Yom Kippur só tem efeito se nós estivermos reconciliados com ambos, com Deus e com nossos irmãos. Então eu vou dizer para você:
A palavra de Yom Kippur, se eu posso resumir, ela é a morte do seu eu, da sua vontade, do seu desejo. Você não vai mais entrar e chegar diante de Deus dizendo: Pai, eu quero isso, eu preciso disso, eu necessito disso, eu preciso disso, a minha casa, os meus bens, a minha vida, a minha saúde, o meu relacionamento. Não, filho. A minha vontade é que eu diminua e que Ele cresça em mim. Não há nada nesse mundo que vá se comparar com a glória dEle nas nossas vidas. Não há riquezas, não há bens, não há fortuna, não há relacionamento humano que possa se reparar com a glória de Deus em nós. Nada disso. A nossa fome, a nossa sede será pela presença dEle em nossas vidas. Porque a presença dEle é que nos consola, a presença dEle é que nos conforta, é a presença dEle que nos guia, é a presença dEle que nos traz a alegria e a paz, é a presença dEle todos os dias em nossas vidas. E Jesus diz em Mateus 16, 24, Ele diz assim: então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Yom Kippur é a morte do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos. O que vai prevalecer em nós é o desejo dEle, a vontade dEle, o plano dEle sobre as nossas vidas, o amor dEle sobre as nossas vidas, o amor dEle sobre a nossa casa, o amor dEle sobre tudo que a gente tem, é o que vai prevalecer. Por isso nós afligimos a nossa alma, e por isso você deve afligir a sua alma, e buscar continuamente a presença dEle, até que tudo seja transformado. Já vou concluir. Escute. Em Hebreus capítulo 9, e também no livro de Êxodo, capítulo 29 ao 31, para quem quiser depois estudar em casa. Êxodo 29 a 31 e Hebreus capítulo 9 está resumido. Há um cerimonial que é feito no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. E nesse dia, o sumo sacerdote, ele pega 2 sacrifícios, 2 animais, sacrifica um pela sua própria vida, para a remissão dos seus pecados, e sacrifica um pela vida do povo que está lá fora. Ele faz um sacrifício de expiação. Ele faz esse sacrifício, pega este animal e vai dentro do templo. Dentro do templo tem um lugar, a primeira entrada é o lugar para os sacerdotes, mas depois, mais ao fundo, depois de subir alguns degraus, tem uma outra etapa, um outro quarto, aonde fica a Arca da Aliança. E este lugar é um lugar que só pode entrar o sumo sacerdote. E a Arca da Aliança está lá dentro, representando para o povo a aliança de Deus com o povo de Israel. Dentro da arca continha alguns elementos. O primeiro elemento, a tábua da lei, a tábua com os mandamentos. Se guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena, te irás bem. E aí começa aquela monte de bênçãos sobre as nossas vidas. Os mandamentos, a palavra de Deus, desde quando Deus decidiu mudar a história da humanidade e nos constituiu e fez um plano, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele disse que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, ela iria virar o calcanhar, mas a nossa história seria mudada através do Messias, do Cristo, do ungido, da semente que saiu da mulher. E a lei veio para nos trazer esta palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos... Nós somos libertos a cada passo que nós nos aprofundamos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida para nós. E o segundo elemento
tinha ali um pouco do maná, que Deus sustentou um povo por 40 anos no deserto. Este maná estava dentro da arca para representar e deixar sempre muito bem claro, que assim como todo Israel no meio de um deserto foi sustentado pela mão poderosa de Deus, Ele continuaria sendo um Deus provedor por todas as suas gerações. Então o maná representa a provisão de Deus para a sua casa. Eu não sei como que você está, meu irmão, mas se você confiar em Deus, e se você não titubear e permanecer firme na presença dEle, toda a provisão necessária para a sua casa chegará. Você crê e recebe? Diga amém. E o terceiro elemento, uma vara. A vara que floresceu era a vara de um sacerdote. Esse elemento representa que isso, para estarmos debaixo desta bênção, para estarmos debaixo deste propósito, nós precisamos estar debaixo de um sacerdote. Há um sacerdote, e eu acredito que vocês saibam quem é o sacerdote de vocês. Posso ouvir um amém? Porque constituído por Deus, me levantou para cuidar desse povo. E eu vou dizer para vocês, vocês são as primícias dos milhares e dos milhares que chegarão e serão restaurados por essa unção. Mas Deus nos deu esse desígnio. E no sacrifício, o sumo sacerdote, ele ia e entrava nesse lugar, e com uma folha de sopo, ele aspergia o sangue do sacrifício sobre a tampa, que essa tampa chama propiciatório. E ele aspergia o sangue nas pontas do propiciatório, para anular e para cobrir com sangue, por expiação. Eu vou dizer uma coisa para você: era o sangue de animal que todo ano era necessário ser feito. Todo ano era necessário sacrificar os animais para trazer esse sangue, para pedir a remissão do povo. Mas houve um animal chamado cordeiro, mas não era um cordeiro comum, era um cordeiro de Deus, que Deus escolheu. Ele foi um sacrifício, subiu naquela cruz, o sangue verteu naquela cruz, e hoje nós não precisamos mais sacrificar, porque o sangue dele se faz válido nas nossas vidas até o dia de hoje. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E através do sacrifício de Cristo, como diz lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 2, diz assim: e Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Mas não, essa é uma parte do sacrifício. Nós não precisamos mais matar animais. O grande sacrifício foi feito, verteu naquela cruz. Mas Jesus não deixou de cumprir com o jejum. Jesus não deixou de cumprir com as festas. E no mesmo capítulo do apóstolo João, na primeira carta de João, no mesmo capítulo de número 2, no versículo 6, ele diz assim: aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que está em Cristo. Eu vou ler do 3º em diante para nós entendermos. E nisso sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Então nós devemos andar como Cristo andou. E Cristo diz que nós deveríamos jejuar. E Cristo cumpriu o Yom Kippur. E Cristo cumpriu a celebração. E Cristo cumpriu o tabernáculo. Se você quiser ouvir uma palavra de tabernáculo, sábado e domingo eu vou ministrar para vocês. E Cristo cumpriu os mandamentos. Nós devemos andar como Ele andou. Olha o apóstolo João dizendo no versículo 7: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, de que desde o princípio tivesse. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Não, Deus não dividiu o Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem fez isso foi os homens. Estão me ouvindo? Deus criou as dispensações. Não existe separação do Antigo e do Novo. Existe período interbíblico e que Deus se calou, porque vinha a voz que clamava no deserto para a vinda do Messias. Estão me entendendo? Quem te ensinou que uma coisa não pertence à outra?
Eu fico imaginando uma pessoa arrancar o Antigo Testamento, pegar o Novo Testamento e começar a ler o Novo Testamento. Aí vai ver lá, Jesus, no início do seu ministério, num dia de Yom Kippur, Lucas número 4, no dia de Yom Kippur, Jesus entra lá na cidade de Nazaré, numa sinagoga, e aí começa uma reunião, ele pega a palavra, vai para o altar e abre a palavra, Isaías capítulo 61, aí o cara fala, meu Deus, Isaías capítulo 61, cadê esse livro? Existe? Aonde é que está? Se você tiver só o Novo Testamento, você vai ler como? Percebem isso? Não existe essa divisão. Quem criou essa divisão foi o homem. Existem as dispensações. Vou pregar um dia sobre as dispensações para vocês. Posso ouvir um amém? Mas vamos voltar lá para o sacrifício, dia de Yom Kippur, e o sacerdote estava lá e precisava fazer o sacrifício, e o sangue que ele aspergiu no propiciatório, depois ele saía, depois de aspergir esse sangue, de fazer a preparação, porque era um momento, escute, era um momento onde Deus, uma única vez ao ano, Deus vinha e falava com o homem. Deus vinha e falava com o sacerdote, entre as asas do querubim, desses dois querubim, Deus, ele aparecia numa luz, e começava a falar com o homem ouvia Deus, e Deus falava com o homem para dar o recado a Israel, e o homem dava o recado de Israel para Deus, e aí quando o sacerdote saía daquele lugar, todo o povo se alegrava, porque por mais um ano, eles estavam com seus pecados perdoados, e tinha mais uma nova etapa. Eu quero dizer o seguinte, para ele poder falar com Deus, havia um procedimento, era o procedimento do incensário. Eles pegavam, fora desse lugar santo, tinha um altar de incenso, e ele pegava lá um incensário, e ele pegava na sua outra mão as ervas, que seriam usadas para esse incenso, ervas proibidas para qualquer outro tipo de uso, a não ser para esse momento, de fazer o incenso do altar, porque muita gente pega, então usava incenso, eu posso usar incenso em casa, você quer trazer demônio para sua casa, acende os incensos, meu. Lá em casa o incenso, eu vou te explicar o que é o incenso, daqui a pouquinho. Aí, ele pegava o incensário, e pegava na sua mão as ervas que eram preparadas por Deus, ditas por Deus, e preparadas por Deus só para aquele momento de sacrifício, e ele botava aquelas ervas naquele incensário cheio de brasa, e ele começava a sacudir aquele incensário dentro do lugar onde estava a Arca da Aliança, porque aquele lugar precisava começar a ficar repleto de fumaça, e ele ia soltando a fumaça desse incensário dentro da Arca da Aliança, ia colocando, e aquela Arca da Aliança precisava ficar totalmente repleta desse incensário, e cada vez mais, enquanto tudo não tivesse tomado pela fumaça, e quando os anjos não tivessem tomado pela a fumaça da Arca da Aliança, ele não podia entrar, porque Deus não aparecia. Mas quando toda a fumaça tomava aquele tabernáculo, o Senhor apresentava-se ao homem, o Senhor vinha diante do homem. Eu vou dizer uma coisa para você, o que é esse incenso? Pastor, o que é essa fumaça? O que é esse incensário nos dias de hoje? É as nossas orações. As nossas orações é um incenso suave na presença dEle. Eu quero que você se coloque de pé. Vá se colocando de pé, porque Deus nesta noite, como diz a designação, face a face Ele virá falar com você. Deus nessa noite vai ouvir o seu incenso. Sabe quando Deus aparece e fala com o homem? Você sabe quando Deus aparece e fala com o homem? Quando o homem faz incenso. E como se faz incenso, apóstolo? Como é que a gente ativa o incenso, apóstolo? Como é que esse incenso vai ter validade? Com as nossas orações. Nós precisamos soltar mais incenso, nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais, nós precisamos buscar mais. E eu quero que neste momento, porque Deus virá sobre a sua vida, eu quero que neste momento você comece a buscar a presença dEle. Eu quero que você neste momento feche os teus olhos. Eu quero que neste momento você comece a buscá-lo, comece a entronizar o lugar secreto. Libera incenso, irmão. Libera o incenso, irmão. Libera a oração. Libera a oração. Libera a sua oração. Busca Ele, busca Ele, busca Ele.